Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e sou grato em ter você aqui me acompanhando nesse estudo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira pregação na Galileia, que aconteceu em cerca de 27 depois de Cristo. Está registrado em Mateus, capítulo 4, versículos 23 a 25. Também está registrado em Lucas, capítulo 4, versículo 42 a 44. E também em Marcos, capítulo 1, versículo 35 a 39. Esse vídeo de hoje nós vamos focar no ensino de Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25, onde nós vamos ver esse relato. Vamos lá. Mateus, capítulo 4, versículo 23. E Jesus rodeava toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença do povo. E Jesus rodeava toda a Galileia, acompanhado, ao que parece, pelos 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João, ensinando, instruindo as pessoas ou explicando o evangelho. O ministério de Cristo durante aqueles dias envolveu instrução, proclamação e cura. A pregação é um anúncio de certezas que não admite discussão nem transigência. O ensino é a explicação do significado e das implicações daquela certeza. Sinagogas, locais de culto, ou locais onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. A origem das sinagogas está envolvida em muita obscuridade. Os sacrifícios dos judeus foram designados para ser realizados em um só lugar, em Jerusalém. Mas não havia nada que proibisse que outros serviços religiosos fossem realizados em qualquer outra parte. As pessoas logo perceberiam a necessidade de ter locais convenientes para seus cultos, para protegê-la das tempestades e do calor, e essa provavelmente foi a origem das sinagogas. Mas quando elas começaram, é desconhecido. São mencionadas por Joséfo um tempo considerável antes da vida de Cristo. E em seu tempo elas foram multiplicadas, não apenas na Judéia, mas onde quer que houvesse judeus. Só em Jerusalém havia 480 sinagogas antes dessa cidade ser tomada pelos romanos. O Evangelho do Reino. As boas novas a respeito do reino que Jesus estava prestes a estabelecer, ou as boas novas a respeito da vinda do Messias e da natureza do seu reino. Toda enfermidade e toda doença. Há uma diferença entre doença e enfermidade. A primeira é assim definida, um distúrbio crônico, e a enfermidade é uma desordem temporária do corpo. Versículo 24. Sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos que sofriam de algum mal, tendo diversas enfermidades e tormentos, e os endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles curavam. Sua fama corria por toda a Síria. Não é fácil fixar os limites exatos da Síria no tempo de Jesus. Talvez fosse o nome geral do país situado entre o Eufrates, a leste, e o Mediterrâneo, a oeste, e entre o Monte Touro no norte e a Arábia no sul. Por toda essa região, sua celebridade se espalhou pelo seu poder de realizar milagres. E como era de se esperar, os doentes de todos os lugares foram trazidos a ele, na esperança de que Jesus desse alívio. E ele os curava. Isso foi feito evidentemente por um poder milagroso. Um milagre é um efeito produzido pelo poder divino acima ou oposto ao que são os efeitos regulares das leis da natureza. Não é uma violação das leis da natureza, mas é uma suspensão de sua operação usual, para algum propósito importante. Quando, portanto, Jesus e os apóstolos exerceram esse poder de fazer milagres de curar, ficava clara a evidência de que Deus aprovou suas doutrinas, que Deus os havia encomendado, que eles foram autorizados a declarar sua vontade. Deus não daria esse atestado a uma doutrina falsa. A maioria ou todas essas doenças eram incuráveis. Quando Cristo os curou com uma palavra, foi a mais clara de todas as provas de que ele foi enviado do céu. Este é um dos fortes argumentos para o cristianismo. Versículo 25. E muitas multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão o seguiam. Muitas multidões. A maioria dos que acudiam a Jesus eram habitantes da Galiléia. E quando em Jerusalém e Judéia se soube a respeito de Jesus, também foram a partir dali.
Também iam da região da além do Jordão, que naquela época se conhecia como Pérea, e que se estendia desde Pela, no norte da Arábia, até Petra, no sul da Arábia. Também vinham de Decápolis, que era uma federação de 10 cidades gregas que gozavam de foros de independência. Todas elas, exceto Citópolis, atualmente Bet-Sean, estavam localizadas a oeste do Rio Jordão. A lista é simbólica, porque nela vemos que não somente os judeus, mas também os gentios se aproximavam de Jesus, procurando nele o que somente ele poderia lhes oferecer. Assim, já tinha começado a congregar-se em torno dele, até o último lugar da terra, conforme está previsto em Atos capítulo 1, versículo 8. O que chama a atenção aqui? Muita dificuldade existe e muita coisa foi escrita a respeito dos endemoniados no Novo Testamento, ou seja, do que dizem estar possuídos com demônios. Muitos afirmam que os evangelistas pretendem apenas com essa expressão denotar aqueles que eram melancólicos ou epiléticos, ou atingidos por alguma outra doença grave. Por outro lado, supunha-se que as pessoas assim descritas estivessem sob a influência de espíritos malignos, que possuíam total posse das faculdades e que produziam muitos sintomas de doença, não muito diferentes da melancolia, loucura ou epilepsia. Cristo e os apóstolos falaram com eles, e sobre eles como estavam. Eles lhe dirigiam as palavras, e os administraram precisamente como se estivessem tão possuídos, deixando seus ouvintes inferir, sem sombra de dúvida, de que essa era a sua opinião real. Aqueles que estavam assim possuídos falaram, conversaram, fizeram perguntas, deram respostas e expressaram seu conhecimento de Cristo e de seu medo dele de coisas que certamente não podiam ser ditas sobre doenças. Os demônios ou espíritos malignos são representados como saindo das pessoas possuídas. Jesus lhes falou e perguntou o nome deles, e eles lhes responderam. Ele os ameaçou, ordenou que ficassem em silêncio, que partissem e não voltassem. Dizem que os possuídos conhecem a Cristo, conhecem o Filho de Deus. Isso não se pode dizer de doença. Além disso, Jesus veio para destruir o poder de Satanás. Espero que esse estudo tenha te abençoado. Até o próximo.